Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 559 do nosso podcast, que semanalmente está aqui falando tudo sobre o esporte a motor no Brasil e no mundo. E essa semana, mais especial, não poderia ser, Fórmula 1, Fórmula E e Fórmula Indy, aí três das principais categorias que a gente tem espalhadas, onde a gente tem aí uma legião de fãs acompanhando. Temos pilotos brasileiros aí correndo na Indy, na Fórmula E, na Fórmula 1 não mais, mas é a categoria aí. Nós sabemos do potencial dela, que é a mais assistida do mundo, então o programa, creio eu, será bem especial. E temos aí convidados aqui também que nos ajudará a levar esse programa mais para um patamar superior, então espero que vocês gostem. Mas antes de apresentar os nossos convidados, vou apresentar os companheiros de mesa. Eu sou o Thiago Raposo, aqui hoje apresentando porque Thiago Santa Rosa está com problemas de saúde. Diogo Gomes, seja muito bem-vindo, final de semana cheio de categorias. Dê o seu boa noite, dê o seu destaque inicial. Grande Thiago Raposo, prazer falar com você, com os amigos da bancada, né, hoje com bons convidados como você citou aí, e claro, para todo o público do Café com Velocidade. Bom, é um final de semana cheio, é um final de semana cheio de destaques principalmente, né, com Fórmula E e Fórmula 1 principalmente, que foi o que eu consegui acompanhar com boas corridas, com pontos a serem destacados, muitas ultrapassagens, né, que talvez seja a grande questão de ambas as provas, então tem muito assunto aí pra gente debater durante o programa. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Tivemos aí uma Fórmula 1, uma segunda parte de Fórmula 1 agitada, né? Tava agitada. Tivemos uma Fórmula Indy também com um finalzinho um pouquinho mais agitado e uma Fórmula E também com um finalzinho mais agitado. O que está acontecendo, Fábio Campos, com o início dessas corridas? Que só tem finais bons e inícios sonolentos. Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para os colegas misteriosos que serão apresentados daqui a pouco, olá para o Diogo, olá para todos os ouvintes que estão sedentos essa semana. Eu vi pelo número de e-mails, eu não vi os e-mails, mas o númerozinho de e-mails que vai entrando na caixa de entrada vai só aumentando, né? Na segunda-feira principalmente, que é o dia da gravação do programa. Então, já vendo essa participação dos ouvintes, que me parece ser uma participação voraz, né? E não poderia deixar de ser, depois de um final de semana como esse, né, em que o fã de corridas foi um final de semana para ficar de bem com o automobilismo, né? Não sei se tem alguém que andava de mal, não sei, mas se existe, foi um final de semana para ficar de bem com o automobilismo, né? Porque o fã das categorias top, claro que tem as categorias mais que cada um vai atrás, né? Que são aquelas não tão com nem tanta repercussão, mas das categorias top que você citou, Fórmula E, Fórmula 1 e Fórmula Indy, a gente teve um final de semana que foi agraciado. Você já lançou uma pergunta que para mim é tema para a gente já entrar o programa debatendo aqui depois da abertura, porque não é coincidência, né? Tem muita coisa que a gente pode analisar sobre essa questão de corridas que começam de uma maneira, terminam de outras. O importante é que muita coisa aconteceu na pista e a gente tem elementos bastantes para falar aqui com os nossos nobres e ilustres convidados, né, Raposo? Exatamente, ilustres convidados que já são da casa, por assim dizer, são nossos apoiadores. E aí, na ausência de Bárbara Franzin, que está excursionando pela Europa, e Thiago Santa Rosa, que está aí assistindo o jogo do Palmeiras hoje, nós temos aí Lucas Herrera nos agraciando com a sua presença. Seja muito bem-vindo, Lucas Herrera. Das três aí, não sei se você viu as três, se você viu as três ou se você viu duas, qual delas te agradou mais? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Raposo. Boa noite a todos os integrantes do podcast. É o próximo convidado que será apresentado daqui a pouco. Olha, Raposo, acho que para mim, pelo menos, nem tem muita discussão, porque a Fórmula 1, até por talvez não estar sempre a gente tendo esse tipo de coisa pra gente ver, com certeza para mim foi a que chamou mais atenção, foi a que me deu mais expectativa, foi a que me deu mais prazer até mesmo assistindo assim
As outras corridas, até que a Indy especialmente eu não fui muito fã, mas as outras, a Fórmula E também foi bem legal. Mas para mim, dessa semana, a gente tem que destacar a nossa categoria principal, a categoria mestre, no caso do programa. Dessa vez ela merece destaque. E o nosso outro convidado é o Eilor Marigo, falei certo? Que está aqui mais... Qual que eu errei? Eilor. Você, nós temos você hoje como convidado. Chama de Psyu. Psyu. E para falar também, para debater, nos ajudar a tratar o programa, Fórmula 1 agitou nesse finalzinho de prova, muito debater, vitória de Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton mais uma vez longe aí das vitórias. Como você está enxergando, em poucas palavras, para a gente entrar mais a fundo, esse início de temporada 2000, senhor Eilor? Boa noite a todos, boa noite, colegas e os nossos queridos ouvintes aí do café. Cara, pra ser bem sincero, eu estou enxergando como algo muito inesperado. Uma temporada que para mim claramente se pintava um repeteco com carros um pouco diferenciados do ano passado. E agora a gente está vendo muita coisa acontecer. A exemplo do início da temporada passada também pintou-se um quadro que não foi a realidade até o final da temporada. Isso pode perfeitamente acontecer de novo. Mas até o momento, estou bastante surpreso. Faça como Eilor e faça como Lucas Herrera. Você ainda não é apoiador do Café com Velocidade, entre no apoia.com/Café com Velocidade. Tinha tempo quando a URL me deu uma fugida. Apoia.se, não é .com/Café com Velocidade. E lá você tem todos os detalhes de como se tornar um apoiador deste programa, nos ajudando aí a manter mantida de mais de 10 anos aí, estar no ar. Então, a sua ajuda é de muita valia aí. Em contrapartida, a gente tem um grupo lá de WhatsApp, onde a gente tenta, da melhor forma possível, um grupo exclusivo dos apoiadores. Se você ainda não conhece, é só entrar no apoia.se/Café com Velocidade. E agora a gente vai passar a vinheta, nós vamos começar logo de cara a falar de Fórmula 1, porque o programa hoje é longo e tem muita coisa para se falar. Não deixam depois de ouvir também o bloco 2 e o bloco 3, porque o programa estará recheado. Fórmula 1. E para começar essa edição, vamos falar de Fórmula 1, que disputou aí a terceira etapa da temporada na China. Neste último final de semana, tivemos aí vitória de Daniel Ricciardo de Red Bull, que poderia parecer muito improvável aí para todos os que deram aí palpites antes da corrida, até porque a briga estava monopolizada muito em cima de Ferrari e de Mercedes, né? Imaginar, até para quem assistiu os treinos livres na sexta-feira e tal, de que a Red Bull chegaria lá. Obviamente que vamos discutir aqui, mas foi bem circunstancial, né, pelos fatos que aconteceram no meio da corrida, mas o fato é que Daniel Ricciardo foi lá, deu mais uma corrida, uma prova que começou de certa forma com putas, né, ali na largada, que teve, como sempre acontece, as suas ultrapassagens aqui, ultrapassagens ali, mas um início onde não teve assim tanta coisa, e as movimentações começaram a acontecer da segunda metade para frente, e a gente vai discutir muito sobre isso. A gente tem que falar sobre Max Verstappen, que novamente aí foi destaque negativo, talvez, não sei se a gente pode já caracterizar e bater o martelo, mas foi destaque, deu o que falar sobre o seu desempenho. Nós temos que falar sobre Sebastian Vettel, nós temos que falar sobre Lewis Hamilton, então a gente tem muitos personagens, a gente tem que falar sobre McLaren, a gente tem que falar sobre Toro Rosso, que apareceu no Bahrein e sumiu agora, então são vários os assuntos que a gente... Sobre o vencedor, não vamos falar, não? Falar, eu já falei do Daniel Ricciardo, não falei não, acho que foi o primeiro assunto. Eu não ouvi, falhou meu áudio, então o senhor me desculpe. Se eu não tiver dito, a gente vai falar sobre o vencedor também, obviamente, que é preciso falar. Com tantos assuntos sobre o campus, e já que você trouxe Ricardo à tona, vamos começar. Eu sei que semana passada eu escutei você e Diogo Gomes falando de começar falando do vencedor. Eu acho que foi no bloco da MotoGP. Um dos blocos vocês falaram sobre isso, começar falando do vencedor. Vamos começar falando do vencedor então. Daniel Ricciardo, eu sei que você escreveu
um post hoje no seu blog, se você até quiser aproveitar e dar o seu para o pessoal entrar lá e ler o seu. Mas eu quero começar já com uma certa polêmica para você começar a puxar os assuntos e a gente chamar os nossos convidados e o Diogo Gomes para participar dessa discussão. Muita gente chamando o Ricardo de gênio, até pegando carona no seu texto lá, né? Você não chamou de gênio, mas de genial. Mas muita gente falando de mito, que é o cara que pilota muito e tudo mais. Será que foi para tudo isso mesmo? Ou será que essa pilotagem dele no finalzinho ganhou tanto destaque devido às comparações com Max Verstappen, que tinha o mesmo equipamento, o mesmo pneu e não aproveitou as mesmas chances? Porque, conhecendo bem a Fórmula 1 como eu acho que nós conhecemos, nós sabemos que naquela altura do campeonato, eles com um pneu mais veloz e mais novo do que concorrentes à frente, o que era completamente esperado e o lógico era que acontecesse até com certa facilidade, porque a diferença de potencial ali era gigante entre eles. Era de se esperar o que acontecesse, né? Não sei se você está pegando o meu ponto. Mas ele foi lá e fez o que se esperava que ele fizesse. E aí ele ganhou, de repente, não que ele não mereça os elogios, ou não que se o Verstappen fosse lá também fizesse, não merecesse. Mas não fizeram só o que tinha que fazer, só a obrigação, Fábio Campos? É uma boa colocação, Raposo, para a gente começar, né? Eu não chamei de gênio, mas chamei de genial, né? Lá no texto, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, mas só para não perder o fio da meada do que você colocou. Que eles tinham uma condição favorável para ir para cima, claro, evidente. Só que isso não é garantia. Em várias corridas, isso não é exatamente garantia de resultados. A gente viu, por exemplo, no Bahrein na semana passada, pilotos com uma condição de pneu melhor não necessariamente conseguiam efetuar uma ultrapassagem. E olha que no Bahrein, a pista que eu sempre digo, a melhor pista para a Fórmula 1 atual que pode existir. E não necessariamente a ultrapassagem veio. Eu acho que é sempre aquela questão que eu falo de olhar resultado e olhar performance. Que ir para cima e ganhar a corrida era uma tônica que os narradores mais espertos já devem ter cantado na volta da saída do safety car. Isso é uma coisa. A grande diferença é o modo como isso foi feito, né? O encantamento com o Ricardo não é porque ele ganhou a corrida. É porque o modo como ele ganhou a corrida foi absolutamente espetacular. Porque mesmo com um pneu mais propício, podemos dizer assim, a ultrapassagem que ele fez no Hamilton no final lá na 14, no final do retão, foi uma coisa parece que ele faz por querer. Parece que ele faz assim, não, eu não vou passar com o DRS, eu vou deixar para frear, para jogar o carro no momento da freada, que pega o Hamilton absolutamente desprevenido. Não há como o Hamilton dizer que esperava a ultrapassagem ali, porque não esperava, tanto que nem mexe o carro. E aí depois veio a joia da coroa, que é a ultrapassagem sobre o Bottas, que é muito embelezada pela manobra do Bottas, inclusive, que no susto tenta fechar, faz o correto, mas a capacidade do cara de frear dentro é uma coisa absolutamente impressionante, né? Eu travei todos os músculos do corpo no momento, porque a câmera on-board era a câmera ao vivo, né? No momento ao vivo da ultrapassagem, foi uma coisa absolutamente... Não é possível que exista isso. Eu o comparei no blog ao Gilles Villeneuve, numa comparação muito por alto. Eu não fiz nenhuma comparação técnica, até porque eu escrevo no texto, eu não vi o Villeneuve pilotar, então eu não posso nem, o Villeneuve pai, né? Eu não posso nem ousar fazer uma comparação maior, mas o Villeneuve ele é marcado em todos nós pela ousadia, pelo brilhantismo, pelas manobras sensacionais, e não é um campeão do mundo. Por isso eu fiz uma comparação nesse lado simbólico com o Gilles Villeneuve. O Ricardo, para mim, é o Gilles Villeneuve moderno, né? Que dentro da Fórmula 1 moderna, essa Fórmula 1 não dá para dirigir com a asa torta, como o Villeneuve fez uma vez, de forma belíssima, e nessa Fórmula 1 moderna não dá para ficar trocando posição, saindo da linha, porque eles vão punir, como fez o Villeneuve com o René Arnoux. Então, adaptado para as circunstâncias do automobilismo moderno, é sempre bom fazer essa, porque até já tem gente que discordou lá no blog, o que é ótimo. Discordância com um alto nível, eu acho muito legal. Mas sempre bom fazer já deixar esse sublinhado. É uma comparação mais simbólica do que uma comparação técnica. Ele guia exatamente como o Villeneuve. Ele é um cara, para resumir, ele é um cara que vai ficar marcado, ou deveria ficar marcado, mais do que por ser campeão do mundo, porque a gente não sabe se ele vai ser. É provável até que não seja, dependendo dos caminhos que ele vai escolher para 2019. Mais do que ficar marcado como um campeão do mundo, para mim é válido, é validíssimo ele ficar marcado
pelas manobras que ele faz. Então a resposta é essa, Raposo. Que ele conseguiu o resultado talvez esperado e circunstancial pela sensacional posição da Red Bull durante a corrida, né, genial tomada de decisão, ok. Mas o modo como ele fez, o Verstappen não conseguiu fazer. Ele não só conseguiu, como conseguiu de maneira brilhante. Mas eu acho que o ponto... Fica à vontade. Não, eu ia só retomar a pergunta que eu fiz, né? Não é pela comparação com o Verstappen, então, porque, novamente, o que o Ricardo fez, na minha opinião, é o que ele deveria ter feito. O Verstappen tem errado de ter feito, mas eu não sei até que ponto a gente está vangloriando demais o Ricardo por ele ter feito o que ele tinha que fazer, porque ele tinha uma condição infinitamente melhor do que os rivais à frente dele, Diogo Gomes. Não, ele tinha que fazer, até para jogar pro jogo, antes do jogo rapidinho, ele tinha que fazer e fez, mas o que eu tô dizendo não é o resultado, é o modo como ele fez. As ultrapassagens dele foram absolutamente sensacionais. Isso não é o pneu que garante uma ultrapassagem sensacional. O pneu pode garantir a troca de posições, mas o modo como ele fez a manobra, poucos pilotos na história da Fórmula 1 recente mostraram isso, né, Diogo? Eu acho que a maneira de conquistar as posições fazem muita diferença, com certeza. Mas eu ia bater até em cima da chance, da questão de aproveitar a oportunidade. Eu não recordo de um momento em que a oportunidade apareceu para o Ricardo e ele não soube aproveitar. Eu entendo a linha do Raposo e até concordo com ela. Ele chegou no momento ali em que ele quase que tinha obrigação de vencer. No início eu até achei que não, claro, haveria uma diferença, mas que não sei se é suficiente para conseguir quase escalar o grid como ele fez. Mas conforme a corrida foi passando e os carros da frente foram perdendo mais qualidade nos pneus, aí a diferença realmente ficou muito grande. Ele passa o Bottas pela primeira colocação, numa ultrapassagem muito bonita, e poucas voltas depois ele já tem 4 segundos na frente. E depois esses 4 segundos se mantém porque ele segura, senão ele poderia abrir muito, muito mais que isso. Então a diferença realmente era muito grande, e no final da corrida ficou claro. Mas a maneira como ele faz a ultrapassagem é muito importante, isso é verdade, e o ponto que eu ia adicionar principalmente é a maneira como o Ricardo consegue pegar essas oportunidades que aparecem para ele e ir para frente, né? Porque não é a primeira vez que ele consegue, que surgem oportunidades e ele consegue aproveitar, e nem é a primeira vez que ele consegue fazer isso com belas ultrapassagens como essas, né? Seja para vitória, seja para um pódio, enfim. Todas as vitórias que eu consigo lembrar do Ricardo, e nenhuma delas ele tinha exatamente o melhor carro do grid. Todas elas foram em situações que a corrida, entre aspas, veio à maneira dele, a corrida de alguma maneira surgiu uma chance para ele, seja em Spa com as duas Mercedes tocando e perdendo o ritmo, seja na Hungria quando conseguiu fazer uma estratégia diferente, passou o Alonso no final, isso lá em 2014 ainda. Enfim, as corridas, ele não exatamente tem o melhor carro ou não exatamente tem a melhor condição, que até acho que foi, esse caso foi até uma exceção, né? Ele estava com, não o melhor carro, mas na melhor condição geral naquele momento, mas não exatamente nas outras situações ele tem o melhor carro, a melhor condição, mas ele sabe ver a oportunidade, sabe enxergar a oportunidade e ir para cima, de forma correta, porque acho que eu, pelo menos, não consigo lembrar de cabeça qual foi a última vez que o Ricardo cometeu um erro, um grande erro, que você queira chamar. Então, a maneira de saber aproveitar isso é essencial. Eu repito, o que o Raposo falou, para mim faz muito sentido. Eu entendo a linha dele, realmente entendo, mas eu acho que o trunfo do Ricardo está exatamente no ponto de saber pegar isso e saber aproveitar. Coisa que, por exemplo, não é a comparação direta, mas, por exemplo, se quiser citar, dá para citar o Max Verstappen. Mas tem outros também que dá para citar. Talvez não numa situação igual, não estou comparando uma com a outra exatamente, mas é mais ou menos Bottas no Bahrein. Né? Você, por exemplo, a gente tem o Bottas não conseguindo passar, ou melhor, ele nem tentando passar o Vettel no Bahrein, e o Ricardo depois da entrevista falando, eu teria tentado de alguma maneira. Talvez seja de boca para fora, talvez ele não pudesse tentar realmente se fosse a situação, mas eu sinto o ímpeto que eu não sabe, é difícil de ver nos outros pilotos, e ele tem e consegue aproveitar as chances e consegue fazer ultrapassagens, então esse cara merece muitos parabéns, e sempre lembrando que sempre vai precisar ser lembrado, daqui pro final do ano, é o último ano de contrato dele, então esse cara pode dar uma mudança muito grande aí no final do ano na ordem de pilotos entre as equipes. Exatamente. Bem na linha do que o Diogo falou, eu vou até falar uma coisa mais complementar mesmo. Eu acho que uma coisa que sempre acaba influenciando um pouco, principalmente a gente que assiste Fórmula 1 e acompanha a Fórmula 1 corrida a corrida, é que certos pilotos que a gente sabe que são bons, a gente sabe que eles têm uma técnica que para quem vê Fórmula 1 esporadicamente
não é lá uma coisa muito óbvia, né? Então, para quem se Fórmula 1 esporadicamente, principalmente nos últimos tempos, notou mais o destaque do Max Verstappen do que do próprio Ricardo, apesar de nós sabermos que a experiência técnica do Ricardo, etc e tal, são louváveis. O fator redenção é aquele em que você quer ver um cara como o Ricardo, um cara como o Alonso, ter um resultado excepcional pelo piloto que ele é. E pelo fato de que o que isso faz em relação ao psicológico dele, psicológico da equipe e tudo mais. Quando eu falo psicológico, não naquele ponto de vista piegas que vocês costumam criticar aqui, de ele tá com o psicológico abalado. Não, é porque para esses caras muito técnicos, uma vitória coloca eles de novo em evidência, né? E isso é muito importante na Fórmula 1, você estar em evidência dessa maneira. Eu acho que para o Ricardo foi uma redenção mesmo, tanto que a reação dele no pódio, a reação dele depois da corrida, é a reação de um cara que fala, fazendo as coisas certas eu consegui chegar onde eu cheguei e consegui a vitória que ele estava esperando há tanto tempo. Segundo lugar, para a própria equipe, o que eu acho muito legal, porque o que a Red Bull fez, sim, foi brilhante e é indiscutível o que eles fizeram em relação à estratégia. E lembrando que esse cara quase não participou do primeiro treino qualificatório, só para irritar o Raposo, da primeira etapa da qualificação, ele quase não participou porque ele teve um problema de motor que foi resolvido nos últimos 4 minutos. Então, você já entra com uma equipe ali em dúvida se conseguiu fazer um bom trabalho, uma equipe que já está sendo colocada um pouco de lado em relação à disputa Mercedes e Ferrari pela mídia, e o cara vai lá e mostra que a equipe tem qualidade, o equipamento tem qualidade, tem pilotos de qualidade, e tem a genialidade que é preciso para competir ali entre os primeiros colocados. Eu acho isso muito importante do ponto de vista da mídia mesmo. Não só para a mídia falar bem, mas para calar a boca de quem não assiste isso, a Fórmula 1 não acompanha a Fórmula 1 com atenção, sabe? E que pode chegar lá e olhar para esse cara e falar, ele é que nem o Alonso, ele pode ser bom, mas nunca ganha, tá? Eu acho que isso é muito importante. Segunda coisa, que também tem um pouco a ver com isso, a comparação com o Max Verstappen, que o próprio Diogo comentou. Eu acho que nessa corrida fica impossível não comparar e ficar feliz porque o Ricardo ganhou. Porque o Max é aquela história. Ele pode ser genial, ele é uma potência, ele é. Mas os erros que ele cometeu feriram única e exclusivamente ele mesmo. Tudo bem, mas ele deveria ter tentado as ultrapassagens nesse GP, no GP passado. Não estou discutindo isso. Mas ele está pagando o preço de errar. E esse é um preço que a gente sabe que o Ricardo não paga, porque o Ricardo não erra, cara. É impressionante, dá gosto de ver um cara que faz ultrapassagem com a técnica, ele faz ganhar. Então, assim, eu acho que essa corrida teve muitos contrapontos. Teve muito contraponto de ver campeão indo parar lá atrás e não conseguir recuperar, ver Alonso ultrapassar Vettel no final da corrida, sabe? As duas Renaults forçando o Vettel, aliás, no final da corrida também. Sabe, assim, todos os detalhes dessa corrida jogam bastante contraponto entre os caras com experiência e os sem experiências, as equipes preparadas e as despreparadas, e quem tem qualidade e quem não tem ali dentro. Eu achei que essa corrida foi bem marcante por esse motivo, que é muito legal de ver quem foram os caras que conseguiram resultado nesses momentos críticos. E eu acho que isso só evidencia cada vez mais que o Ricardo merece sim agora e provavelmente no futuro também estar no banco de um carro e que ele sempre possa mostrar essa qualidade dele, né? Eu acho que o Alonso também deveria estar, mas o Alonso fez as suas escolhas. O Ricardo é um cara que está fazendo escolhas melhores. Então eu espero poder ver isso mais vezes no futuro. Eu acho o seguinte, só antes do Herrera, rapidamente antes do Herrera também dar a opinião dele sobre o Ricardo, queremos ouvir. Eu acho que você está usando uma palavra aqui que é muito perigosa, né? Da obrigação, talvez, de chamar de obrigação o que o Ricardo fez. A gente tem que lembrar que ninguém conhece esses pneus bem. Isso está fazendo com que as corridas tenham um desenho que não vão ter até o final do ano, porque a gente sabe que a Fórmula 1 começa com um ponto de interrogação quando se muda drasticamente os pneus,
e depois que as equipes começam a saber exatamente a hora em que a borracha perde o cinza para ficar mais negra, vira outro tipo de corrida. Então é comum nesse início de temporada ver corridas, mas antes, né, que alguém, nossa, que maravilha esse carro, nossa, o halo salvou a Fórmula 1. Muita calma antes desse tipo de comentário, porque a gente vai entrar numa seara aí dos pneus e do nível das corridas. Mas o que eu estou querendo dizer é que ninguém sabe exatamente o melhor pneu. Ninguém tem a certeza do melhor pneu atualmente na Fórmula 1. Então, dizer que ele tinha o pneu mais macio, então era obrigação. Não necessariamente. A gente vem de uma semana atrás um piloto que tinha um carro muito rápido, entrou na última volta quase que colado no carro da frente e não conseguiu executar. Eu acho muito perigoso essa questão de, não, o Verstappen, a louvação ao Ricardo é por causa da falha do Verstappen. É olhar simplesmente a tabela de tempos, porque é uma injustiça enorme apagar o que o Verstappen, o que o Ricardo fez na pista, porque o seu companheiro bateu. Claro que você faz a comparação nessa, um está mal, o outro está bem, é impossível não colocar o 8 ou 80. Agora, diminuir o feito do Ricardo, que fez, o Eilor lembrou muito bem, lembrou muito bem, a expressão dele no pódio é uma expressão acima de tudo, de conquista. É o piloto que conquistou uma vitória. Não é o cara que simplesmente, né, coisa que a Fórmula 1 se acostumou a ver. O cara larga na frente, ganha ali, faz uma boa estratégia, chega no pódio e não está nem suado. No caso do Grande Prêmio da China, você via ali um cara que ganha pela 6ª vez na Fórmula 1, não tinha motivo nenhum para quase chorar, porque já se acostumou, podemos dizer, com pódios e vitórias. E você vê a emoção do cara. Por quê? É o modo como a corrida foi desenvolvida. Né? É diferente de pegar a tabela de tempo e analisar que ele simplesmente ganhou. E, eu acho que essa vitória do Ricardo é ótima, especialmente pra gente, muitas vezes, a gente aqui do Café, no caso, vocês que estão aqui toda semana, sabem o desempenho do Ricardo, sabem o que ele sempre faz. Mas muitas vezes o pessoal de fora acaba esquecendo que o Ricardo meio que o que ele é ou as coisas que ele faz. É bom para lembrar exatamente as pessoas do quanto que esse cara pilota. Eu lembro que foi como o fenômeno realmente do Max Verstappen, que chegou na Fórmula 1 muito novo, muita gente acabou meio que vendo o Ricardo um pouco de rabo de olho, porque fala, não, o moleque chegou e já está andando tão bem quanto até em algumas provas que o Ricardo. Eu cheguei a ver, eu até questionei, até nos grupos de WhatsApp, eu cheguei a ver gente falando, não, o Ricardo é o segundo piloto da Red Bull, que o Verstappen agora é o cara. Não foi esse ano, se não me engano, foi o ano passado, eu vi gente falando isso daí. Essa vitória é para as pessoas, especialmente aqui do Café, vocês estão sempre acompanhando isso, mas para todo mundo lembrar que o Ricardo, o piloto que ele é e o que ele pode fazer na Fórmula 1. Ele, muitas vezes, a gente vê, as pessoas meio que esquecendo isso, e eu até vi o Raposo falando, não, será que a gente tem que falar tanto do Ricardo por causa dessa corrida? A gente não tem que falar do Ricardo por causa dessa corrida, porque, lógico, ele fez tudo o que tinha que fazer, diferente do Verstappen, que não fez. Diferente do Verstappen e o próprio Kimi Raikkonen mesmo não conseguiu passar o Bottas no final das contas. Foi mais um exemplo de como não é exatamente uma coisa simples e fácil de se fazer. Mas a gente tem que falar do Ricardo porque ele já deu inúmeros exemplos do porquê que a gente tem que falar dele, porque a gente tem que olhar para ele como um cara que pode ser campeão da Fórmula 1, um cara que pode estar numa Mercedes ano que vem, um cara que pode estar numa equipe top. A gente tem que tem que sempre lembrar disso, e o Ricardo fazer isso não é surpresa. Ele fazer dessa maneira. Eu sempre vejo o Ricardo, eu sempre lembro do próprio Fábio Campos, que ele sempre fala, sempre lembra do Ricardo como um ultrapassador. Sempre que eu vejo o Ricardo indo para cima de alguém, eu lembro do Fábio Campos dizendo isso. Então, eu não acho que a gente tenha que exaltar ele só porque ele fez essa corrida. Ele fez essa corrida e fez tudo que precisava fazer, o que outros não poderiam ter feito. E que ele fez de uma maneira sensacional ainda. Então, por isso, eu acho que a gente tem que exaltar sim e tem que bater pau porque o Ricardo fez e quando sempre está fazendo na Fórmula 1 já faz algum tempinho. O que esse menino encanta é que é o que a gente tem que valorizar. Não é o número de vitórias, não é, enfim, não são números. Né? Eu tentei abordar isso lá no texto, no blog, lá no alemdavelocidade.blogspot.com.br, que o Eilor, eu vou falar Eilor, né, porque tá boicotando. O Herrera tá me boicotando no Twitter e o Eilor tá me boicotando no blog. Não sei por que estão me deixando assim, falando, não estão me ajudando, não estão lá participando, que já fizeram tanto no passado. Mas voltando Caraca,
Eu escrevi 2 textos gigantes no blog, isso aí é uma calúnia. Mas já teve mais, viu? Você já foi mais, eu tô brincando. Eu tô te provocando. Mas a questão que o Herrera falava, que eu acho que é interessante, para voltar pro assunto, é da briga interna na Red Bull, né? E é importante, eu coloquei isso também num desses posts aí da vida, a Red Bull não tem primeiro piloto. É impressionante como não tem, e não é o primeiro, não tô nem falando da questão de privilegiar, de escolher, de manipular, não tem o primeiro piloto natural. Porque aquele cara que é o Hamilton e o Bottas, possivelmente. Não existe ordem hierárquica na Mercedes, será? Eu acho que não. O Hamilton é o primeiro piloto natural, que ele simplesmente senta no carro e não tem para o Bottas. Isso não acontece na Red Bull. Não existe um primeiro piloto natural, nenhum engole o outro. Esses dois se engalfinham aí há anos, já até se tocaram na pista, já até foram quase que as vias de fato, não no braço, mas no roda com roda. E nenhum deles se sobressai. Você não vê um engolindo o outro, tamanha disputa em alto nível. É o exemplo perfeito de forçar, né? Como Button e Hamilton naquela McLaren, que o Diogo há de se lembrar muito bem, de 2010 em diante. É a equipe que vai para frente porque um força o outro. E força de maneira positivíssima. Então não tem primeiro piloto na Red Bull, um não engole o outro, e a gente tem a clara, eu coloquei isso, estou lembrando aqui das mídias sociais por causa disso, porque isso foi exatamente o que eu vou dizer agora. A gente hoje tem a clara certeza de que, não sei, vocês podem discordar, mas eu tenho uma clara certeza de que a Red Bull tem a melhor dupla de pilotos. Mas não tem nem conversa, coisa que a gente tinha quando o Rosberg aposentou, ficou aquela discussão, né? É Raikkonen e Vettel, é Bottas e Hamilton. Eu acho que hoje não existe a menor dúvida de quem tem a menor dupla, o melhor conjunto de pilotos na Fórmula 1 atual. Diga aí, Ló. Inclusive, Campos, se bobear, até por isso mesmo eles não conseguem ser tão competitivos entre os pilotos lá da frente, né? Porque eles não fazem coisas, e inclusive os pilotos não se permitem fazer coisas, como o próprio Max, que já falou não para deixar ultrapassar, que já... Os próprios pilotos não se permitem, né, fazer coisas como o que aconteceu na qualificação com o Alonso, né? Colocaram o Cabra para fazer vácuo para ele conseguir passar para a próxima etapa da qualificação. A Haas mandou uma ordem de equipe com 6 voltas. Bem lembrado. Também teve a Haas que brigou no Bahrein, né? Teve briga entre as duas Haas no Bahrein também. Exatamente. Quando você vai imaginar a Red Bull fazer isso com um desses dois caras? Exato. Eles não vão nem conseguir fazer isso. É exatamente por isso que eu também coloquei no texto, e eu sou um cara, eu não sei o que vocês acham, eu sou um cara que adoro as transferências de pilotos em equipes de ponta. Acho sensacional, desde que o Mansell foi de Ferrari para Williams, desde o Senna da McLaren, essas trocas dos grandes, do Schumacher da Benetton para Ferrari, a movimentação de cadeiras entre as grandes equipes, eu acho super saudável, como a MotoGP também tem muito de vez em quando, né? Eu sou a favor, mesmo tendo dito isso, eu sou a favor do Ricardo, por isso aí que você está falando, eu sou a favor do Ricardo ficar na Red Bull. Se vier um anúncio da renovação do Ricardo com a Red Bull, eu vou tirar o chapéu, porque os dois já têm na Red Bull um tamanho que não existe ali primeiro piloto e não vai existir, a não ser que um quebre muito, o outro dispare na frente, essas situações que podem acontecer. Mas na Mercedes eu não tenho essa certeza, porque a Mercedes enrijece, né? A gente viu depois de Rosberg e Hamilton promoverem duelos espetaculares. A gente viu como a Mercedes endureceu, e talvez esteja endurecida até hoje, porque a gente não viu muita coisa depois daquele toque na Áustria, nem com Bottas e Hamilton, embora seja uma situação um pouco diferente. E a Ferrari eu não preciso nem falar, né? Falar sobre igualdade de pilotos na Ferrari, embora muito do que acontece na Ferrari é também o fator natural. O braço do Vettel se destaca do braço do Raikkonen de maneira... Não precisa forçar, não precisa agir no submundo, que o Vettel se estabelece em cima do Raikkonen, mas na Red Bull é uma garantia próxima do 100% de que o cara vai brigar, de que o cara vai ter... de que pode se bater roda com roda, às vezes até literalmente, que não vai ter consequências maiores. Então eu torço contra os meus princípios para ele ficar na Red Bull. Eu acho que vai ser mais produtivo. Bem, eu respeito vocês, meus caros colegas de mesa. Eu ainda estou um pouquinho com o pé atrás sobre o quão bom foi esse final de prova, porque foi muito, na minha opinião, artificial. Desculpa, Fábio Campos, mas eu acho que existe-se uma grande diferença do pneu branco usado para um pneu amarelo novo, saindo ali novo, com os carros colados. Então, mesmo sendo
tendo diferenças da borracha do ano passado para esse, tendo que se conhecer e tal, mas é um pneu novo de um composto mais mole contra um pneu já usado de um composto mais duro. Então eu tô com medo assim de uma artificialidade ou de uma coisa circunstancial assim que aconteceu na corrida, que foi o safety car entrar, as Ferraris e as Mercedes já terem passado pela entrada do pit stop e não terem a chance de adotarem a mesma estratégia, e a Red Bull ter a oportunidade de usar aquela estratégia com um carro bem melhor e aí fazer o que precisava ser feito. Parece que a corrida foi salva, né? Eu só tenho esse pé atrás, assim, de será que foi salva mesmo? Eu vi, não sei se vocês chegaram a ver o editorial que o Reginaldo Leme faz todas as segundas-feiras no Jornal Nacional, cheio de alguns... Primeiro ele fala que é um dos melhores campeonatos... Tipo quais? É um dos melhores campeonatos dos últimos anos, porque a quantidade de pilotos que estão próximos, né, na pontuação. A gente tem 3 corridas só e ele pegou a quantidade de pilotos próximos, então... Porque ele tem que chamar, né? Ele tem que chamar o dele aí. Tipo, Eu acho que eles fazem isso todo ano, não fazem, não. Será que todo ano não é o melhor da história da Fórmula 1? Mas enfim, continua. Tô achando interessante o relato. Daí ele falou que o Verstappen, com mais uma atrapalhada do Verstappen, tirou a oportunidade do Vettel ganhar mais uma corrida, sendo que o Vettel não estava na liderança da corrida, e ele naquele momento não tinha sinais nenhuma de que o Vettel teria chances de vencer uma corrida, mas o que foi dito foi que mais uma atrapalhada do Verstappen tirou as chances do Vettel emendar mais uma vitória. E teve uma terceira que eu não estou lembrando agora que foi, mas foram 3 coisas assim, bem difíceis de engolir. Então a minha dúvida é essa, sabe? Aconteceu uma coisa, entre aspas, artificial no meio da prova, e que depois dessa artificialidade gerou um gap para o Fábio Campos ficar feliz de desempenho das equipes, e aí aconteceu as movimentações. É como se, a grosso modo, é uma comparação meio boba, mas a grosso modo é como se tivessem liberado só o DRS para as Red Bull, que é o DRS que a gente critica, criou uma desvantagem entre o carro que está na frente e o carro que vem atrás. E, obviamente não tem questão de circunstância. E aí naquela situação as coisas realmente vão acontecer. E aí saiu todo mundo com a sensação de que estamos na melhor Fórmula 1. Só faltou mesmo alguém falar do halo, né? Achei engraçado que você falou. Me parece que, sabe, passa um risco, passou uma borracha na situação atual, porque o final teve aquilo. Foi legal de ver. Eu não tô falando, nossa, mas isso aqui é posto chato, isso aqui não, foi legal. A minha discussão tá indo um pouquinho mais além, porque parece que as coisas estão resolvidas na Fórmula 1, porque... E pra mim tá claro por que aconteceu aquilo. Aconteceu aquilo porque os carros da Red Bull voltaram com uma diferença gigantesca de desempenho para os carros que estavam à frente. Então eles tinham que passar os carros que estavam à frente. Foram lá e passaram. Foi e passou, né? Porque o Verstappen não foi e passou. Foi lá o Ricardo e passou de forma bonita as ultrapassagens e tudo, mas... tinha essa diferença. Então é só esse ponto que ficou assim. Foi legal, mas eu não consigo ainda, sabe? Se fosse uma situação normal e o Ricardo tivesse feito tudo aquilo, nossa, eu estaria tatuando o Ricardo no meu braço hoje. Mas não foi. O Ricardo foi lá e algum outro piloto, talvez ali, menos estabanado do que o Verstappen, a gente vai chegar no Verstappen, talvez conseguiria ter feito a mesma coisa com o Ricardo. Talvez não tão bonito, mas com o mesmo resultado no final. Mas é a beleza, justamente, você falou não tão bonita, é justamente a beleza que é o que nós estamos exaltando. Ninguém aqui está dizendo que é super Fórmula 1, que a Red Bull é força, que não sei quem é o melhor do mundo. Ah, foi isso. Ele incluiu a Red Bull na briga pelo título. A terceira coisa que o Reginaldo Leme falou. Eu já não acho tão absurdo, porque a Red Bull ela é um ponto de interrogação, mas a Red Bull não é uma decepção em velocidade, né? Ela não é um carro que você fala assim, não é uma McLaren, que você fala assim, não é bom. Né? Que a McLaren, mas ainda é muito inferior, né? Ela tá inferior, mas ela tem feito, por exemplo, sextas-feiras, embora sextas-feiras tenha o seu fator enganoso, os que eles chamam long run, né, os stints de corrida da Red Bull têm sido sempre muito fortes. Foram no Bahrein mais fortes do que de Mercedes e Ferrari. Não deu para materializar, porque um tocou, o outro quebrou na segunda volta, mas há um ponto de interrogação na Fórmula 1 sobre o desempenho da Red Bull, que é uma questão que está sendo discutida. Agora, uma outra coisa que o Raposo esbarrou aí, que eu acho que talvez possa até virar o próximo tema. Eu não chamo o que aconteceu ali de artificialidade nesse ponto assim de não pode acontecer. Eu acho que safety car acontece, é normal, a gente tem das 3 corridas do ano, a gente teve 2 em que, né, ele mudou a prova, ele mudou o cenário da corrida, e a genialidade da Red Bull também ali, né?
porque os carros estavam na curva 14, que é o grampo ali, o hairpin, né, na hora do safety car. E a Red Bull teve a rapidez, né? Os fãs de software, coitado, devem estar decepcionadíssimos depois dessa corrida, né, porque o ser humano decidiu o GP, né, não só o braço, como a rapidez de trazer os dois carros para o box. E aí vem toda a competência de trocar dois carros, mas isso aí é uma coisa que não é, acho que qualquer equipe faria, né, de pegar um carro ali, um carro já está saindo e o outro já está estacionando, né, tudo certinho. Mas o grande ponto da questão artificial ou não é o safety car. A importância do safety car para a Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 teve, nas 3 corridas de 2018, 2 exemplos de algo que eu falo aqui insistentemente. E vou falar cada vez mais, porque cada vez mais que as corridas reforçam a minha convicção, mais chato eu fico. Virtual safety car precisa acabar. Não pode existir virtual safety car. Se essa corrida, se as peças das Toro Rossos tivessem gerado um safety car virtual, estaríamos aqui falando sobre a chatice do Grande Prêmio da China. A Fórmula 1 não pode se dar o luxo de ignorar uma interrupção de prova. E o safety car virtual, o Grande Prêmio da China é um exemplo cabal de que o virtual safety car é um desperdício absurdo e que beira o ridículo nas corridas de Fórmula 1. Tem que interromper, tem que juntar o pelotão. Faz bem para a corrida juntar o pelotão, faz bem para o público juntar o pelotão. Se um vai vir com um pneu mais rápido ou não, é outro nível de discussão. Mas fica claro para o ouvinte algo que eu falo aqui há muito tempo e que talvez o ouvinte não tenha um exemplo concreto. Agora tem. Olha o que o safety car fez para o Grande Prêmio da China e o que se fosse o virtual, o que teria acontecido. Que tipo de corrida estaríamos analisando? A Fórmula 1 não pode jogar isso no tapete. Interrupção de prova faz bem para o público e juntar o pelotão é uma máxima que devia ser uma regra. Não devia ser uma filosofia de se decidir uma hora sim e outra não. Devia ser uma regra. A visão do Raposo ela é muito positiva e eu concordo bastante, porque é aquelas peças, né? Se Vettel e Bottas não tivessem passado, tudo poderia ter mudado. Você pode pensar, mas o Raikkonen e o Hamilton não tinham passado, passaram depois e não entraram. É verdade, mas eles estavam em estratégia de uma parada única, né? Tem algumas coisas ali no meio, tem o próprio momento do safety car, vi algumas pessoas falando sobre se era realmente necessário o safety car, realmente era necessário, porque o DT ficou bem na parte de tangência da curva. Mas são várias coisinhas que realmente fizeram com que o final, que a chance fosse criada para o Ricciardo, e aí ele aproveitou muito bem, como a gente já falou. É verdade, por isso mesmo que acho que todos aqui estão cientes que a Fórmula 1 continua tendo seus problemas, continua tendo suas dificuldades, mas essa é uma corrida que eu particularmente fiquei contente, até na primeira parte morna, mesmo assim eu estava gostando, talvez pelo clima todo, não sei, mas a maneira como a corrida terminou, isso dá um grande boost, olha que expressão bonita, de emoção mesmo, sabe? De, poxa, eu quero assistir, isso é legal assistir, isso é legal acompanhar. Natural, eu acho, Diogo. Vocês estão colocando o safety car como se ele fosse uma aberração, que nunca acontece na Fórmula 1. O safety car, o Grande Prêmio do Canadá é histórico por causa do safety car. Vocês estão colocando o safety car como, meu Deus, se não tivesse o safety car. É claro que ele mudou a corrida, mas ele faz parte do jogo, ele faz parte da Fórmula 1. E foi muito bom, né? Terminar a corrida com essa sensação de poxa, legal, uma corrida boa e tudo mais. Tem todos esses parâmetros, mas, repito, acho que todos aqui estão cientes que a Fórmula 1 continua tendo seus problemas e tudo mais, isso não apaga nada, tem mais 17 corridas aí pela frente e tomara que todas elas tenhamos emoções nesse sentido, porque, enfim, eu não quero voltar no assunto do programa passado, mas quem ouviu sabe minha opinião. Daqui pra lá, daqui para 2020, 2021, é isso. É tentar encontrar maneiras aqui ou ali, não absurdas, de fazer corrida boa, porque a essência mesmo, ela é defeituosa. A laranja, sabe, ela tá podre, não tem mais como voltar atrás. Diogo Gomes Pereira Alves da Silva Moreira. Tem uma reunião na próxima semana em que a Fórmula 1 vai colocar em votação a mudança da asa dianteira, a padronização de elementos, não é padronização, porque senão o ouvinte vai achar que é tudo igual. Não, mas a eliminação de elementos da asa dianteira. Meu Deus, a Fórmula 1 tem uma chance, isso tem que ser definido por regulamento até dia 30 de abril, se passar de 30 de abril já era, e vai ter uma reunião na próxima semana, a Fórmula 1 tem a chance de, para 2019, dar um jeito, que pode não ser a solução, mas dar um jeito no principal problema, de atacar ali no nervo, o principal problema que a gente fala aqui há 255 anos, que é a questão da aerodinâmica. Né? Não há consenso sobre isso e há chance disso não passar.
vai ser uma oportunidade jogada fora, porque a proposta da Liberty está feita, mexer na asa dianteira para 2019. Isso vai influenciar o carro inteiro, vai gerar custos. Meu amigo, problema. Agora vai me desculpar, mas eu vou dizer, problema de cada um. É uma oportunidade de ouro para a Fórmula 1 enriquecer as corridas já em 2019. Que não deixem passar, que não joguem no lixo. Não, mas para 2019 eu não vejo todo esse problema. Eu achei que quando você começou a falar, eu achei que fosse agora para metade da temporada. E a minha primeira visão foi, tá, mas como é que você chega pra Sauber e diz assim, ó, tudo que você gostou nessa asa aí, joga fora e vamos refazer outra agora. É jogar muito dinheiro fora. Não, mas para 2019 eles vão ter que refazer a asa de qualquer maneira. Para um ano que vem eu acho que não, financeiramente não pesaria tanto assim não. Pelo menos não quanto essas. Pesaria, Diogo, porque muda o carro todo. Na hora que você limpar a asa dianteira, você vai ter que mudar o side pod. É o primeiro contato com o ar, né? Ele vai guiar tudo ali pro final. Exatamente. Por isso é tão fundamental que seja votado sim, em épocas no Brasil de votação sim ou não, né? É fundamental que seja votado sim, e embora muita gente ache que não vai passar, eu digo para você que eu tô pessimista, mas eu sigo com uma chama de esperança de que vão colocar a mão na consciência e vão acabar com esse problema. A gente viu o Raikkonen tentando seguir o Bottas no final, como que ele não conseguia, né? Por isso que eu acho chamar de obrigação tudo que o Ricardo fez, eu acho que beira a injustiça, porque a gente viu gente sofrendo, a gente viu o carro não conseguindo passar, e o cara foi lá e fez manobras que são absolutamente sensacionais. Só trazendo aqui alguns e-mails do pessoal que falou sobre o Ricardo, né? O Anderson Viana Tavares, né? Vitória maiúscula do Ricardo, Red Bull teve culhão em chamar os pilotos para o pit. Isso mudou a corrida, pois estava muito chata até a entrada. Ferrari e Mercedes pagaram muito por não terem entrado. Tem essa questão, Anderson, eles já tinham passado, né, da entrada, e na volta seguinte... Não tinha não, viu, Raposo? Não tinha não. Tem uma câmera on-board no bico da Mercedes, que antes dele fazer a curva final, a 16, dá pra ver ele piscando... Era muito difícil. Muito rápido, claro. Tempo hábil, né? O Hamilton tinha chance. O Hamilton tinha chance. Mas ele chega a perguntar à equipe, né? Por que não entrou? Aí o engenheiro fala, então, porque senão eles estariam na sua frente. Então, assim, colocar só Ferrari e Mercedes como A, não tinham como ter entrado? Talvez com a Mercedes isso não seja tão verdade assim, porque a câmera on-board, não sei se vocês viram, Diogo, eu não sei se vocês viram, mas a câmera on-board, ele sai da 14 e você já viu o sinalzinho piscando ali. Claro que é tudo muito rápido e falar depois é muito mais fácil, mas é uma imagem que prova, né? O Verstappen estava na frente do Hamilton. Na hora da... na hora que ele parou. Pro Hamilton dava. Mas pros dois da frente ali, pro Bottas e pro Vettel, eu acho que não dava. Talvez eles estivessem antes, mas era muito em cima para chamar. Né? Pra Red Bull já foi. Pros primeiros não dava. Tipo, pro Hamilton dava, o Raikkonen parou. O Kimi parou mais uma vez. O Kimi parou. Ele parou só uma vez, não? Acho que ele parou assim. Herrera, muito bem lembrado, viu, Herrera? De que o Verstappen estava à frente do Hamilton. Eu não estava nem me atentando a esse detalhe. Bem lembrado mesmo. Se eu não me engano, o Raikkonen parou, mas eu até tentei procurar essa informação. Não, ele parou só uma vez na 27, largou de macios, parou na 27 e foi de brancos até a 56. Foi só uma vez mesmo. Foi só uma vez? Então. Ele teve um desempenho tão bom, afinal, eu jurava que ele tinha parado, mas então tá bom. Então. Mais e meio? Então, não acredito, o Raikkonen podia ter parado. Tem sim. O Pedro Henrique fala que neste domingo vimos a diferença de um piloto genial e um touro indomável, comparando aí Ricardo e Verstappen. O próximo assunto é o Verstappen. Pedro, a gente vai entrar nessa comparação aí para você. Calma que nós vamos chegar lá. O Gustavo Mucilho, e que bom foi o Ricardo, que bom foi ver o Ricardo, né? Perito em ultrapassagens. Às vezes penso que o carisma dele é mais importante que uma grande troca de farpas via mídia dos rivais para o futuro da categoria. O Michael Kinopak mandou que a vitória do Ricardo na China podemos colocar na conta dele ou na tática das equipes Red Bull. Acho que ficou meio respondido aqui, né, o Ricardo. O Campos, o pessoal acha que é mais na conta do Ricardo. Eu tenho um pouco do pé atrás ainda. Não vou falar também que é só na conta da Red Bull, mas a estratégia ali, eu acho que, na minha opinião, mudou bastante, facilitou bastante as coisas. Faz uma porcentagem, Raposo. Se você tivesse que definir quanto por cento Red Bull e quanto por cento Ricardo, na sua opinião? Eu acho que 80% Red Bull, 20% Ricardo. Como seria 80% pro Red Bull e 20% pro Verstappen, e teve a afobação do Verstappen. A gente vai falar do Verstappen daqui a pouco e tal. Mas eu acho que se não cria aquela
o gap, né? O gap não tá fugindo da minha cabeça. A diferença ali, A né? diferença de entre potencial. pneus e tal. Se não cria essa diferença de potencial devido aos pneus, ele nunca conseguiria. Poderia ter juntado o grid, poderia ter entrado o safety car real, e ele não conseguiria sair do lugar. Então, eu acho que tem uma porcentagem gigantesca ali. E aí ele foi lá e fez a parte dele, né? Que tem os seus méritos também, porque nem todos conseguiram fazer a parte dele. A gente não pode tirar esses méritos do Ricardo. O Bruno Só uma Aleixo... coisa só, rapaz. Pode ir, Herrera. Perdão, interromper. Por favor. Só. É que isso daí, eu não sei se... Eu não tô querendo me dizer que eu me considero muito esperto. Mas eu considero. A gente sublinha, você é muito esperto. Pode falar. Essa estratégia da Red Bull, pra mim, pelo menos, não foi na hora que eu tava assistindo, que eu até assisti no dia seguinte até, eu parei com essas coisas de correr de madrugada. Olha! Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao time. Palmas pra você. Segui o conselho do Campos, eu não assisto mais corrida de madrugada. Eu assisto no outro dia, 8 horas da manhã, eu assisto. No outro dia, 8 horas da manhã, eu já consigo o link, HD bonito. Já. Tá mais cedo que eu. Ainda assim, assiste antes de mim. No outro dia, 8 horas da manhã, você dormiu bem, tranquilo. Você deu um cheiro na sua esposa, você deitou, quem tinha ali dormiu, tranquilo, acordou, tomou um café, achou a corrida. É como a gente não vive nos anos 80 mais, tinha que acordar às 5 horas da manhã, senão perdia lá, gente. Então era, pelo amor de Deus. É muito ruim, você acorda de madrugada, você fica cansado de manhã, você não consegue direito. E eu falei, é muito fácil arrumar. Eu falei, a corrida acabou, 5 horas da manhã a corrida, tinha um link HD 8 horas. Daqui a pouco eu vou começar a falar como narrador, que vocês adoram, hein? Cada vez mais vão se juntando, cada vez mais pessoas vão se juntando ao hábito de assistir as corridas depois, sua cabeça funcionando. Eu vou ser obrigado a adotar esse jargão do narrador, hein? Mas aí o que eu tava dizendo, até pro ouvinte que não sabe que tem o link, outro dia de manhã cedo, entra no grupo do WhatsApp do Café com Velocidade, que você vai descobrir aonde que tem o link. Corrida acabou 5 horas da manhã, 8 horas da manhã tinha o link HD para assistir. Em inglês, obviamente, mas tinha o link HD para assistir. Aí, o que eu ia dizer só, que pelo menos na hora que eu tava assistindo, que tava bem cedo, assim, na hora que surgiu, pintou safety car na tela, eu falei, tem que entrar, agora, precisa parar agora, nesse momento, especialmente quem tinha essa chance, né? Mas você tava com a noção de quem tava perto e quem tava longe? Eu não tinha essa noção na hora. Eu tinha prestado atenção que, se eu não me engano, acho que é uma mini reta que tem. Tem aquela reta, digamos que é uma reta, não é uma reta oposta porque não fica do outro lado do circuito, né? Mas tem aquela retona que é até onde dá mais ultrapassagem, depois tem uma mini retinha, porque eu tinha visto que os líderes tinham passado lá, então pensei, para eles não deu tempo. Na hora eu vi, para eles não deu tempo. Mas especialmente na hora que eu vi o Verstappen, eu sabia, o Verstappen entrou, eu falei, o Hamilton entrou. Porque eu também, mesma coisa. Eu só vi um carro preto passando. Eu falei, safety car. Quando eu olhei, assim, vi um rastro passando. Eu falei, entrou alguém. Eu nem vi se foi vermelho ou preto. Eu fiz, entrou alguém. Eu quero ver quem foi. Aí logo a câmera já foi lá. Eu até achei que tinha sido o Ricardo. Eu vi uma Red Bull, aí depois vi que tinha sido o Verstappen. Eu falei, bom, vamos ver. E aí assim que ele saiu, chegou o Ricardo. Eu falei, entraram a Red Bull. Agora mudou. E no que eu vi, a Red Bull entrando, eu procurei o Hamilton atrás, falei, procurei, ele entrou aí eu fiquei feliz, que eu não sou muito fã do Hamilton, então fiquei feliz. Mas porque na hora, pra mim, pelo menos, me pareceu claro, falei, tem que entrar agora, porque vai juntar um pneu mais novo, e tinha muita volta pela frente ainda. E os caras tinham parado já fazia algum tempinho, sei lá, acho que, quando que foi que esse segundo pit que eles fizeram aí, acho que já devia ter um pneu de 10, 15 voltas, que eram os primeiros colocados, eu não lembro quanto que era. Já era um pneu gasto já, então pelo menos na hora que eu vi, eu falei, tem que entrar. Nossa, eu acho que se eu fosse piloto, eu visse o safety car, eu ia entrar, nem sabia se os caras iam estar prontos. Falei, se virem aí, tô entrando. Se eu não tô falhando a memória, a Renault também entrou, as duas, e nem por isso saíram dando show, como outros pilotos, para não dizer que é só o pneu que resolve tudo. Bruno Aleixo, Herrera, disse que acho que estamos tendo a oportunidade de assistir a uma das melhores gerações de pilotos da história da Fórmula 1. Eu e o Fábio Campos batemos nessa tecla também. Verdade. Tem gente que nos critica por isso. E eu, por favor. Tendo em vista o carro que tem nas mãos e a forma como consegue seus resultados, esse chegou a Red Bull, seria exagero dizer que Daniel Ricciardo é o melhor piloto do grid atualmente?
ou pelo menos aquele que tem mais recursos. Diogo Gomes. Vai, Diogo, vai você. Bom, primeiro tem que separar a geração, né? Por exemplo, o Lewis Hamilton é de uma geração passada já, no caso, né? A gente tá falando desse rapaziada que chegou ali em 2011 e 2012. E aí não inclui Vettel, não inclui nada disso. É basicamente Ricardo, você vai ter Van Dorn, você vai ter Verstappen. Olha, eu acho que sim. Eu até gosto mais do Verstappen. Até acho que tem mais potencial ali. Mas a maneira como o Ricardo cresceu, né? Não só agora, mas em toda a carreira dele na Fórmula 1, como ele vem evoluindo e como ele continua evoluindo, isso me impressiona bastante. E talvez dê sim esse posto a ele. Dessa geração, eu creio que sim. Se for comparar com a geração anterior, que aí eu particularmente na minha divisão aqui, pessoal, não sei se é que vocês usam, eu incluo Vettel, incluo Hamilton, aí daria uma briga interessante ali pra brigar. Seu critério é completamente diferente do meu. Né? Pra mim tá na mesma pista, é a mesma geração. Eu separo essa geração do Trulli, do Coulter, do De La Rosa, do Wurst. Pra essa, tá na mesma pista, é mais ou menos a mesma. Claro que tem os extremos, né? Você não pode colocar o Raikkonen na mesma geração do Sainz, talvez, claro. Mas eu acho que o Bruno tá querendo dizer é esse grid, mais do que exatamente ali as faixas etárias, né? O grid atual, ele é muito rico e você, para comparar alguma coisa com esse grid, eu acho que você tem que ir para os anos 80. Eu acho que os anos 2000 e os anos 90 você passa rasgado. Para bater de frente com esse grid, tem que enfrentar lá aquelas coisas, né, que os programas gostam de fazer, né? Um contra o outro, assim, posição por posição. Você tem que ir até Prost, Mansell, Senna, Lauda, essa turma, Piquet, essa turma você tem que pôr frente a frente com a que está agora, eu acho. Concordo. Essa comparação é bem justa. Olha, desse grupo aí, eu não sei se é uma briga de apontar o melhor, mas definitivamente o Ricardo tá lá entre eles junto com os campeões, né? Ele, claro que ele ainda não é campeão, mas eu acho que ele já tem um nível dessa altura, né? Nós estamos para comparar com os campeões, porque para mim o fato de ser campeão coloca um ponto muito forte, mas ele tá num nível altíssimo, sem dúvidas. Tomara, Bruno, que ele não precise ser campeão do mundo para estar entre os grandes. Tomara que essa geração não o tique, né? Fazer a ticada, né? Marcar o quadradinho, Daniel Ricciardo, só por resultados. A sua pergunta ele é o melhor? Eu acho que ele não é melhor, por exemplo, do que o Hamilton. Eu não consigo dizer que ele é melhor que o Hamilton. Mas talvez ele seja o mais vistoso, o mais arrojado, o mais impetuoso. E isso, para mim, vale mais do que um monte de título na gaveta. Seguindo com os comentários aqui sobre o Ricardo, Bruno, nós temos o comentário do Leandro JF, que diz: Daniel Ricciardo foi supremo, soube fazer seu currículo, o que faz de melhor, ultrapassou. E aí... Parabéns, JF. Você devia estar aqui na bancada, viu, JF? Você devia estar aqui nessa bancada. A JF mandou as estatísticas, Raposo? Mandou, e tem uma do Ricardo aqui que eu vou adiantar já, que é: em todas as suas 6 vitórias, Daniel Ricciardo sempre largou fora do top 3. Ao contrário do Vettel, que só venceu provas quando largou dentro do top 3. Nossa, todas as vitórias do Vettel do top 3? Não, todas eu acredito que não, até porque... Tem certeza? Ele colocou aqui, ó. Não sei. Em todas as suas 6 vitórias, o Daniel Ricciardo sempre largou fora do top 3. Isso sim. Ao contrário do Vettel, que só venceu provas quando largou dentro do top 3. Essa é aquela estatística que o Campos não vai acreditar e que vai checar. Eu vou checar também, mas eu acho que é isso mesmo. Tá dizendo, a estatística do Vettel é curiosa, a gente é atrás, mas eu acho que não vai diminuir o Vettel. Mas a estatística do Ricardo o amplifica, até porque o Ricardo nunca teve o melhor carro da Fórmula 1. E isso para mim é o grande fator. O Felipe Massa tem uma carreira as vitórias muito ancoradas em pole positions também. O Senna tem uma taxa de conversão de pole position para vitória que é baixa, porque ele tem 61 poles e 41 vitórias. Então a taxa de conversão em vitórias do Senna é baixa. Então há números que não diminuem o piloto, mas são dados curiosos. Agora, a estatística do Ricardo é muito séria, porque reforça o que eu estou tentando defender aqui. O piloto que encanta, o piloto que vai para cima, o piloto que ganha ultrapassando. Isso para mim tem um valor enorme e essa estatística toca o dedo nessa ferida. Sim, e que estatisticamente falando, se ele tivesse um carro melhor, ele teria muito mais vitórias. E ponto. Por quê? Né? Se a estatística diz isso, certamente ele teria. Será ele? Mas essa questão do espírito guerreiro é muito forte, né? Como será que ele só tem uma pole, né? O Ricardo, se eu não estou enganado, é aquela em Mônaco
que teve aquele que a equipe atrapalhou lá, né? Nos boxes ele não conseguiu converter. Mas é uma coisa que a gente ainda tem que ver, né? Será que ele tem o mesmo, será que ele teria o mesmo, não é que ele guiaria mal, evidentemente que não, mas essa raça dele de buscar vitórias, isso pra mim é por isso que eu comparei com o Gilles Villeneuve. É um diferencial de ímpeto, e eu não sei como que seria isso largando na primeira colocação. Fica aí uma boa colocação aí pra gente analisar mais aí pro futuro. Seguindo com os e-mails, o Jailson Fernandes de Amadeu diz o seguinte: que piloto! Daniel é especialista na arte de ultrapassar. Eu tô muito preocupado com isso. Tudo bem, vai. Já falei bastante. Arte, voltando pro e-mail dele. Arte esta que está cada vez mais rara em todos os artifícios empregados para facilitar as ultrapassagens. Pergunta para Eilor Marigo. Ele descobriu que o Eilor ia estar gravando com a gente. Olha que coisa, hein? Me expliquem como ele consegue frear tão pra lá do Deus. Explica aí. Eilor. Segundo o Raposo é porque ele tem pneus melhores. Meu Deus do céu. Eilor, você acaba de ganhar um convite para participar desse programa ad eterno. Eu cedo o meu lugar, eu cedo a minha cadeira para você virar membro do Café com Velocidade. É eterno. Cara, sabe que eu acho que é uma coisa muito engraçada? Dizem que... Vou filosofar um pouco, tá? Para o Raposo ficar mais irritado ainda. Dizem que o Beethoven, ele não tocava piano porque ele entendia como funcionava a teoria das notas, como funcionava a parte musical da coisa. Mas porque ele entendia o piano como uma parte dele, certo? Ele entendia o piano, a transformação de toques de tecla em música como uma parte dele. É o cara que tem ouvido absoluto, consegue tirar a música de ouvido e transformar aquilo numa coisa lógica. Às vezes eu tenho a nítida impressão que alguns pilotos possuem uma técnica sublime. O cara foi muito bem treinado, teve grandes adversários, foi obrigado a desenvolver grandes técnicas em momentos de adversidade, etc e tal. Aquele cara que rodava muito na chuva e treinou pra caramba na chuva pra ficar bom, ou aquele cara que tinha um adversário que sempre batia ele e ia lá correr, treinar pra ficar bom. Caras que têm técnica absoluta. E tem pilotos que têm um feeling muito bom. Aquele cara que, ele vai tirar o do carro, que o carro não consegue dar. É aquele cara que vai conseguir elevar a décima potência as qualidades de um carro, mesmo que ele seja mediano. Eu tenho a impressão que esses dois tipos de piloto a gente consegue classificar quase todos os pilotos do grid dentro desses dois, de um ou outro padrão. Só que existe um certo grupo de pilotos que você consegue colocar nas duas pontas. E eu tenho a impressão, nítida impressão, pelo que eu conheço de automobilismo, que o Ricciardo é o cara que tem o pé nas duas pontas. Caras que fazem grandes ultrapassagens, que conseguem frear tanto dentro da curva, que tem esse nível de habilidade, são caras que somam técnica com a intuição que um piloto precisa ter. Com reflexo. Você não quer chamar de intuição, chama de reflexo. Não tem problema nenhum. É só usar um termo menos filosófico para a coisa. Caras que freiam muito dentro da curva, caras que conseguem fazer algo como o que o próprio Ricardo faz, ou o próprio Verstappen faz. Né? Caras que conseguem fazer isso com precisão e com limpeza são muito raros. E esses caras conseguem frear aquele metro a mais que a galera que ainda está com medo de saber se aquele pneu dá para frear 1 metro antes ou tem que frear 1 metro antes ou dá para frear 1 metro depois, demoram algumas provas a mais para saber. Então, assim, eu diria que se você pega esses caras, como o Ricardo, e eu vou incluir o próprio Max Verstappen, porque claramente ele tem bastante disso nele também, uma coisa que o Raposo falou é certa, uma coisa que o Campos reforçou ali é certa. Esses pneus, eles ainda são uma grande dúvida. A gente tem que lembrar do gap de pneus, de compostos que teve nessa corrida. Todo mundo estava pensando muito estrategicamente aí.
E ainda a galera tá se acostumando com as novidades dos compostos e etc e tal, porque a gente tá no comecinho do campeonato. Esses caras, eu acho que se adaptam mais rápido, porque eles têm a técnica e o feeling somado. Eles se adaptam muito mais rápido, então você vê eles fazendo coisas muito mais impressionantes com novos aparelhos, com novos compostos de pneu e etc e tal. Então, assim, isso pra mim é uma coisa que sempre foi muito clara no automobilismo. Tem cara que consegue sentar no carro e, sei lá, durante a pré-temporada, o cara já consegue ter um feeling maior que os outros em relação ao que ele pode ou não fazer com aquele equipamento. Ele vai conseguir frear depois. O Ricardo, claramente, é um cara que se adapta muito rápido. Tanto que, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época longa em que o Vettel ficou se debatendo feito peixe fora d'água na Red Bull, e quem conseguia tirar resultado dela era o Ricardo, porque ele se adaptou a um carro completamente diferente, que mudou muito de uma temporada para outra, né? Então eu acho que esses caras que conseguem se adaptar relativamente mais rápido também têm uma capacidade maior de abusar um pouco do carro quando você já acha que não vai dar. Eu vejo esse detalhe. É uma impressão completamente minha, tá? Eu não estou falando nada baseado em estatísticas. Eu estou falando baseado em alguém que assiste automobilismo há muito tempo, e eu tenho muito essa sensação. É muito legal essa sua colocação, faz o ouvinte pensar, faz a gente refletir. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma declaração do Ricardo Eilor. Eu vou errar. Eu confesso para você que eu descobri o seu nome certo só hoje. Eu achava que sabia e não sabia. Normal. E eu lembrei de uma declaração, porque é o seguinte, a maioria das declarações tem sempre uma coisa por trás. É mais ou menos essa semana o que aconteceu, né? O Ricardo virar e falar, não, eu tentaria no Bahrein, né? E ele fez isso até mesmo sem ser perguntado, tamanha era a vontade dele de deixar isso pro mundo, que, claro, você coloca ali, o cara tá querendo se colocar no mercado, quer dizer, não que ele precise, mas ele tá se reforçando no mercado, ele dá uma cutucada no outro, que é importante, é interessante. Mas aí o cara vai no domingo e faz o que faz. E comprova com atos, né? Comprova com ações. Então, tem uma declaração dele, o Eilor, que enquanto você falava, eu me lembrei, há muito tempo, acho que uns 2 anos ele deu essa declaração, que ele falou, eu treino todas as situações de ultrapassagem mentalmente antes de uma corrida. Ele falou, eu mentalizo o que eu posso fazer, eu tento ensaiar movimentos antes de uma corrida. Eu nunca nem comentei essa declaração aqui, porque é aquela que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? O piloto gosta de falar muito do próprio estilo, da própria visão de corrida, enfim. Mas quando você vê um grande prêmio da China como esse, aí você vai ter que ir na sua gavetinha lá na sua cabeça e lembrar de uma declaração dessa, né? De que o cara treina isso depois. Mas eu prometi que ia ser breve, já me estendi. Mas a ideia era essa, só para lembrar em cima desse seu comentário que ele falou isso. Então, meus caros ouvintes, encerramos aqui o primeiro bloco dessa edição 559. No segundo bloco nós voltaremos ainda com Fórmula 1, mas agora nós vamos mudar a página, ou mudar o lado da garagem. Nós vamos sair aqui do lado direito, onde está a Red Bull do Daniel Ricciardo, e nós vamos ali para a Red Bull do Max Verstappen. Vamos falar um pouquinho sobre o garoto no bloco número 2, não deixem de ouvir.